Temos a honra de receber Mariana Sacramento para bater um papo com a gente sobre a realidade dos refugiados no Brasil. A gente recebe no Rio de Janeiro pessoas com variadas escolaridades, pessoas com universidades, com mestrado, com doutorado. Se lá atrás esse venezuelano era um imigrante, hoje ele é um refugiado. Porque, Não, assim, eu acho que depende de como você entra, Lu, porque pelo que eu entendo, você não se torna refugiado dentro sendo do imigrante. país. Claro. Então, assim, depende É uma muito questão da de situação agravamento em da que você situação. saiu Exato. e que você entrou naquele sim, país. Sim, com certeza. Ele é legal, ele precisa, ao atravessar, né, comunicar à autoridade da fronteira, né, no caso, se for, né, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária E Federal, justificar o e refúgio, dizer, olha, né? eu sou um solicitante de refúgio, há um protocolo, a legislação brasileira define um protocolo para que essa pessoa cumpra lá algumas burocracias, né, e por isso também nós temos advogados que fazem essa mediação, a pessoa que tem dúvidas, que não entende a legislação brasileira, óbvio, né? Então, obviamente, muitas vezes ela precisa ser orientada e é bastante interessante quando isso acontece porque elas se sentem mais confiantes na legislação do país onde ela se encontra, consegue tirar suas dúvidas e, de fato, preencher toda a burocracia para que ela tenha esse documento que a faz ser legal. O migrante econômico já é uma pessoa que, legal ou ilegalmente, atravessa a fronteira procurando uma oportunidade de crescimento econômico, de se sustentar. Eu acho que é bom deixar claro que um refugiado, ele são muitas condições para alguém ser refugiado. Sim. Mas o refugiado, ele é o agravamento de uma condição. Sim. No caso da Venezuela, política, exatamente. No caso da Venezuela, há uma tendência, obviamente. O governo brasileiro entendeu que essa pessoa poderia pedir a solicitação de refúgio e também poderia optar, caso quisesse, pela solicitação de permanência temporária, né? Então, o próprio cidadão se dispõe a escolher ali em qual instância ele quer ser encaixado. Muitos fazem as duas solicitações porque estão muito desesperados e precisam, obviamente, de um retorno para se sentirem ali mais amparados, né? E outros optam, né, pela instância do refúgio exatamente por entender que aquilo ali gera dado para a comunidade internacional saber, né, que aquilo ali é fruto de uma violação grave de direitos humanos. Quando a gente tem um fluxo que não é de refugiado, mas é de gente que sai por livre, espontânea vontade, porque estamos vivendo uma crise, que eu acho que o que ela estava falando é a situação do Brasil. Isso indica que, assim, eu acho que Pode a pergunta era indicador, isso é um indicador de que daqui a um tempo, e isso acaba de alguma maneira indicando que em um certo momento outras pessoas vêm de outras maneiras. Provavelmente esse fluxo é formado por pessoas que tinham condição, como você estava falando, né? De dinheiro e de informação. De dinheiro e de informação. Aí vai chegando aqui no Brasil até chegar um ponto em que... E de fato eram opositores daquele regime, né? Quando você está num regime autoritário, obviamente é muito comum, né? O Brasil já viveu uma ditadura, então a gente já produziu pessoas, exilados, refugiados, políticos, né? Sim. Então, inclusive, o programa de atendimento a refugiados no Rio de Janeiro, que é referência, né, na Caritas do Rio de Janeiro, foi um programa que foi criado em 76, exatamente no momento, né, de dureza, né, de ditadura, etc. E nós não só estávamos produzindo, né, exilados e refugiados, como também estávamos sendo corredor de passagem para argentinos, chilenos que estavam fugindo das ditaduras naqueles países, exatamente passando pelo Brasil para poder acessar outros países da Europa e etc. O que acontece é que muita gente, no momento em que se depara com a situação do refúgio, até por uma questão de falta de informação, né? Eu prefiro acreditar assim porque eu acho que acalenta o nosso coração, né? Ou por falta de informação, ou seja lá por que motivo for, acha que o refugiado é uma pessoa tão vitimizada, tão vulnerável, que ele aceita qualquer coisa. E qualquer coisa é algo que ninguém pode oferecer para um outro ser humano, né? Porque às vezes você está oferecendo uma condição de
trabalho escravo, né? Ou de um trabalho análogo ao trabalho escravo. Então, isso de fato é muito, muito comum, né? Porque a pessoa, na ânsia de ajudar, também acha que ajudar é ajudar oferecendo um quarto de empregada, você vai cuidar da minha mãe, ou enfim, você vai ficar com meu filho, ou você vai cozinhar e, né, fazer um papel ali de uma empregada doméstica, ou de uma babá, ou de uma cuidadosa. Eu te dou um teto, roupa lavada, comida, olha, seu quarto tem até porta, tá? A gente já recebeu esse tipo de solicitação, de indicação de pessoas para trabalharem nessa condição. O que normalmente as assistentes sociais fazem é solicitar a pessoa qual é o regime de contratação. Isso já indica para a pessoa que a condição de trabalho precisa estar respaldada em algum tipo de contrato, né? Então a gente explica, olha, a pessoa precisa estar respaldada pela legislação trabalhista do nosso país. Então, há essa demanda, mas a gente sempre tenta oferecer informação exatamente porque essa pessoa tem uma carteira de trabalho, ela pode ser contratada exatamente das mesmas formas e com as mesmas complexidades agora, né? De qualquer brasileiro, né? Ela pode ser contratada em regime intermitente, ela pode ser contratada de todas as formas que a legislação brasileira permite. Mas, de fato, você precisa encaixar essa pessoa em algum tipo... não, eu não vou fazer a contratação via CLT, mas essa pessoa tem MEI? Essa pessoa pode ser contratada como empreendedor? A fazer isso? Sim, nós indicamos, né, todos os meios. Muitas vezes a gente ajuda até nos agendamentos, né, exatamente porque essas pessoas têm pouco ou nenhum acesso a computadores, né? Muitas vezes elas ficam ali muito conectadas com o celular, exatamente porque é o meio mais fácil, né? E como acabaram de chegar, precisam se comunicar de alguma forma, até para receber de nós as orientações, uma indicação para trabalho, notícias da família, mas o computador, né, o acesso a um agendamento muitas vezes é feito no programa e isso os ajuda muito, né? Inclusive os documentos, né, que ela tem acesso, as cópias, xerox, foto 3x4, é uma coisa simples, né? Mas às vezes uma foto para um documento custa muito caro e essa pessoa não tem como fazer. Então nós também temos esse tipo de facilidade e trabalhamos muito em rede, né? Contamos com não só órgãos públicos das 3 esferas, municipal, estadual e federal, como também com empresas, universidades, escolas, né? Temos muitos parceiros no sentido de ampliar a rede de apoio a essas pessoas. A gente tem uma heterogeneidade assim grande, existem muitas profissões, mas normalmente essas pessoas precisam se reinventar, que obviamente chegam às vezes com um diploma, outras vezes não deu tempo de pegar o diploma porque estava no meio de um conflito, a casa explodiu, foi expulso, foi perseguido, então não necessariamente ela chega com toda a sua documentação, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que muitas vezes ela pode até chegar com o seu diploma, mas aquele diploma precisa ser revalidado e isso custa não só dinheiro como tempo, porque é um processo, né, que juramentada, envolve uma série de burocrática e tudo mais, e a pessoa precisa ir pra ontem, né? Exatamente. Então não necessariamente ela consegue se reinserir exatamente na profissão em que ela se formou, em que ela se capacitou. Então é muito comum que essa pessoa deixe essa situação da revalidação para um segundo, um terceiro momento e procure, obviamente, se encaixar em trabalhos que tenham mais facilidade. Um trabalho que exija o segundo grau, um trabalho que exija nível fundamental ou, enfim, algum trabalho mais técnico e menos conectado com a sua profissão de formação. E também, muitas vezes, precisam se reinventar e se tornar empreendedores, ou seja, utilizam um dom. Enfim, existem muitas oportunidades. Normalmente, as oportunidades que aparecem, né, na sua maioria, são oportunidades que abarcam, né, que procuram pessoas que sejam fluentes em outras línguas, né? E nisso o brasileiro é fraco pra caramba, né? E a gente tem essa questão. Então, a rede hoteleira, turismo de um modo geral, né? Bares e restaurantes, hotéis, lugares, né, turísticos. Tá falando aí de pessoas muitas vezes bastante qualificadas chegando para o nosso mercado.
A gente tem um impeditivo de políticas públicas burocráticas, né, que dificultam essa revalidação desse profissional no nosso mercado. Você acha que existe, então, todo um conjunto de situações que facilitariam, de repente, empreender junto a essas pessoas ou facilitar o empreendimento dessas pessoas? Sim, hoje oportunidades. Sim, existem oportunidades, né? A gente recebe muitos empreendedores, né, com vontade de se associar, de fazer negócios sociais, ONGs e outros projetos que envolvam refugiados. A gente tem um cuidado imenso, né, de avaliar essas oportunidades no sentido de que elas sejam equânimes, justas, né, igualitárias. Caírem numa armadilha. Exato, porque também a gente precisa ser responsável pelas indicações que a gente faz. Muitas dessas pessoas realmente procuram empreender, chamando essas pessoas que chegam com as suas, né, as formações, com as suas competências, com as suas habilidades, às vezes muito esperadas, né, por nós. Há sim uma tendência, né, e existem negócios sociais, né, como Mulheres do Sul Global, como a ONG Abraço Cultural, que é a nossa parceira, a Feira Chega Junto aqui no Rio de Janeiro, né? Existem muitos empreendimentos coletivos, né, que estão ali se associando a pessoas em situação de refúgio, né? É uma condição temporária. A pessoa, depois que ela é aceita, né, no país, ela vira um estrangeiro com um RNE, né, com um Registro Nacional de Estrangeiro, assim como qualquer outro estrangeiro, né? Ela não fica sendo taxada, né, e nem quer ser taxada como refugiada para a vida, né? É uma condição temporária e, obviamente, essa pessoa, né, quer retomar a sua autonomia e ela quer, para além disso, viver. Você consegue observar também uma tendência à reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho aqui no Brasil, tendo a cor da pele como um impedimento, exatamente. Um impeditivo, né? Muitas vezes a gente percebe isso, né, nas ofertas de emprego, né? Às vezes a gente recebe ofertas de emprego que restringem a cor da pele. Sim, mas aí eu queria que não fosse uma pessoa negra, mas aí eu queria que fosse assim. Isso existe e a gente, às vezes, é escrito, né? Às vezes é algo que, de fato, assusta, né? Pela presença, né? Os classificados de antigamente, né? Exatamente. E aí a gente, obviamente, entende até mesmo a questão dos apoios, né? Mas eu gostaria de ajudar os sírios. Eu gostaria de ajudar essa população. E a gente entende que todas as populações em situação de refúgio merecem apoio, né? Todos os indivíduos que estão nessa condição merecem apoio. Vocês questionam o que A gente sempre reforça que nós atendemos todas as nacionalidades, nós não restringimos o apoio a nenhuma delas, pelo contrário, se a gente oferece para uma, a gente vai oferecer para todos, até porque nós não podemos, né, como agência implementadora de uma instituição, né, uma agência que trabalha com direitos humanos, né, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para a questão do refúgio, que é ligada à ONU, né, a gente não pode reproduzir violências, né, e nem violações de nenhuma espécie. Então, apesar de, por exemplo, sermos conectados, né, conectados à Igreja Católica, nós fazemos um trabalho laico, não há nenhum tipo de julgamento em função da orientação religiosa, por exemplo, dessas pessoas, bem como não há julgamento com relação à sua orientação religiosa, não pode haver com relação à etnia, porque exatamente essas pessoas também fogem em função de perseguições, dessas discriminações étnicas, raciais, nos seus países de origem, né? Além de a gente estar falando de pessoas que não falam a nossa língua, né, que não entendem o nosso tecido, que não entendem, né, as nossas particularidades, né, essas pessoas precisam atravessar outras barreiras que os nossos vulneráveis aqui não precisam. Óbvio que todas as vulnerabilidades precisam de atenção,
né? Não há aqui uma tentativa de disputar desgraça, né? Porque eu acho que isso não cabe. A gente não pode oferecer hierarquização de problemas, de vulnerabilidades, né? Mas, de fato, a gente precisa entender que há uma particularidade. Essa pessoa está atravessando um momento em que ela precisa rapidamente aprender uma língua nova, se reconectar com algum tipo de sustento, né? Precisa e para isso a gente... alguma saúde, se alimentar, Exatamente. ser acolhidas, né? retomar ali a confiança, acho que né? qualquer estrangeiro, assim, de forma geral, ser estrangeiro, em todas as situações, demanda um esforço extra. Sim. Mesmo quando você escolhe e é muito bom, você não fala a língua, você não tem uma rede, você não entende como funciona, né? Como funciona as leis. E as dinâmicas e como se... Então, assim, de alguma maneira, isso já, por si só, na melhor situação que você pode ser estrangeiro, tem um esforço. Eu já fui estrangeira melhor do que podia. Chegam com questões em relação à saúde mental e precisam realmente de acolhimento, né? Receber Então, com carinho esses nossos irmãos Gente, refugiados, por favor. com muito acolhimento, né? com muita parceria. Chega de raiva, a gente precisa de mais amor no mundo, por favor. Assim, é muito importante a gente ter noção de que a gente lida com a imigração e com o refúgio. desde E sempre. muitos de nós Viemos forçados viemos também, né? forçados e refugiados e não refugiados e por escolhas. Assim, se a gente olhar de nós 4 e de todo mundo, deve ter tudo isso misturado, né? Não vem só de uma maneira. Acho que sempre é importante frisar que os direitos humanos são direitos para todos. Não dá pra gente não falar sobre isso. E a gente precisa entender que são pessoas que precisam de amor, precisam de carinho, de acolhida. Mariana? E de oportunidades. Exatamente. Gostou? Curte, comenta, compartilhe. Grande beijo a todos vocês.